O professor Lino Pérez. Professor Lino Pérez está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos numa. Passamos da metade do nosso percurso, eu acho. Pelo que eu imagino, nós vamos finalizar esse ciclo com as quatro nobres verdades. Eu estava pensando, conversando com umas pessoas, com os amigos, alguns queridos e queridas. Eu acho que a gente vai deixar para o próximo ciclo. Quem quiser acompanhar, em vez de nós entrarmos direto em Prajna, nós vamos fazer um baseado nos oito pensamentos que transformam a mente e no nobre caminho óctuplo. O que vocês acham? De fazer algo assim que é muito prático, imediato. Por que eu estou pensando nisso? Os oito versos que transformam a mente e o nobre caminho óctuplo. E a gente está fazendo um super dever de casa. A gente está, assim, metade do nosso ciclo, a gente está trabalhando a motivação, né? É só o que a gente tem feito, trabalhando motivação, olhando para a tradição do Senhor Buda, Shakyamuni, e a gente está indo sem pressa, então tá tudo dando certo, sabe? Imagina se tivesse dando certo o roteiro que eu sugeri para você, já pensou? Se a gente tivesse assim rigorosamente no encontro, no segundo passo do Nobre Caminho Óctuplo, alguma coisa assim? É porque a gente estava assim muito preocupado com um outro tipo de perfeição, né? Então nós estamos hoje praticando uma tranquilidade, que é de seguir o ritmo do grupo, né? Então significa que nós estamos respirando juntos e seguindo na medida das nossas possibilidades. Ao mesmo tempo eu vou me sentindo mais íntimo, mais próximo desse grupo, realmente assim, né? Mesmo à distância, me sinto mais próximo, é, a sensação de familiaridade, né? E aí a gente vai entendendo assim mais profundamente os diferentes caminhos que é de encontro de uma sanga, né? Como é que a sanga se encontra, como é que ela vai gerando apoio, suporte, né? Vamos dedicar a prática de hoje ao nosso querido Gabrielzinho, o vereador, né? Enquanto eu fui professor lá no SESUS, que ele era aluno, não fui professor do Gabrielzinho, do vereador, né? Mas eu via ele nos corredores, a gente era do mesmo curso de direito. Então, assim, que Deus o tenha, né? Assim, que os Budas o conservem e encontre um bom caminho de renascimento, de remanifestação, né? Não sei se vocês perceberam, antes de abrir assim para a gente conversar um pouquinho, vocês perceberam que a gente segue assim a cada encontro fazendo a tomada do refúgio, né? Vocês já viram isso? Não. A gente vai lá no Buda, no Dharma e na Sangha toda vez, né? Então também é uma forma muito misteriosa, assim, né? A gente não precisa falar teoricamente ou dar instruções ou estudar o refúgio diretamente, que a gente vai tomando o refúgio com base em envolvimento, em entrega, em compreensão, vontade de estar junto, né? Eu acho que se a gente vai se encontrando aqui, a gente no mínimo está manifestando uma curiosidade em relação às três joias, né? E, eu queria recomendar para vocês, vocês querem estudar mesmo as três joias, assim, nesse tema, em vez da gente ficar falando aqui e ocupando o tempo de vocês, a gente já está tomando refúgio, tem aquele documentário As Três Joias, vocês já viram ou não? Quem que já assistiu o documentário As Três Joias? Eu acho que é um documentário, se eu não sei, em três ou dois CDs, né? No meu tempo era CD, assim, DVD. Eu acho que, ó, o Tarcísio tem, ó. São dois DVDs, né, Tarcísio? São três? Dois DVDs. Eu super recomendo, a gente. São três DVDs. Um DVD ou um documentáriozinho Mas para agora cada. não tem tocador, né? DVD já morreu. É, Eu não consigo. eu. Se alguém tem DVD, aí Alguém aproveita, dá tem? para tentar Eu acho que tá transformar. no Prime ou na Netflix também. Eu assisti num desses streamings. Ah, tá num dos streamings, é. Ó, a Jana Tá. tá dando uma dica legal. Então é isso, gente. Ali a gente vai entendendo um pouco das três joias. O Lama aparece, o Lama Padma Santen.
Parecem outros vários mestres, né? E, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Alguém quer contar alguma novidade? Alguém teve o carro estragado? Eu tive meu carro fundiu o motor agora. Vindo de São João Batista por Angelina, aí eu não sabia, me meti num lugar assim super diferente, eu não sabia que o lugar era assim. E aí acabei de fazer o que já estava começando, eu nem sabia. Ontem eu vim com o carro no guincho, passeando, conversando com o motorista, fazendo a minha prática. Eu acho que eu pedi para que isso acontecesse. E aí agora o carrinho foi tão lindinho. A Dona Baratinha é o nome do meu carro. Ela foi lá para Tijucas para ser cuidada. Ela vai vir bem linda, toda faceira, assim. Ela vai ficar novinha em folha. Vai- vou gastar um dinheirinho, mas tá bom. Mas se vocês vissem onde que eu parei com esse carro, vocês não iam acreditar. Mas é um passeio bonito, mas precisa estar organizada essa estrada, sabe? Não tentem fazer um passeio de Angelina para Canelinha, direto ali por dentro, porque a vista é maravilhosa, mas os perigos são imensos. Ai, ai. Eu quase meti meus pais nessa roubada. Eu falei assim, eu fui para poder ver se era um bom caminho para passear com eles. Eles queriam passear por ali um dia. E aí eu fui sozinho, assim, a vir para Florianópolis, tranquilo, passeando. Imagina. Então, Fábio e a Sara estão chegando. Gente, olha só, eu preparei não é um PPT, é um arquivo, para a gente só repassar o quadro dos 240 itens e o quadro dos 200 itens, assim, mais visualmente, pode ser? Não botei figurinhas, eu botei um pouquinho mais de texto, mas eles bem curtinhos. E a gente vai passar pelo quadro de 240 e 200 itens, a proposta de hoje. O que que vocês acham? Aí eu prometo que depois, antes de fazer um soninho, eu coloco os arquivos todos disponíveis, estão todos prontos. Então eu vou passar aqui. Alguém gostaria de compartilhar alguma novidade? Eu compartilhei o meu, minha novidade. Foi uma aventura. Andei de caminhão. O que que andou de caminhão essa semana? Andei de caminhão. Tão legal. Não tá tão frio agora não, né? Como é que tá aí, M e Pedro? Canelinha, Sandra? Tá frio demais? Muito frio. Aqui no meu iglu tá bem frio. No iglu, no iglu. Quem mais que tá fora de Florianópolis aqui? Acho que a Geloa, não, mas o nome dela não é Geloa. Como é que é o nome dela, Tassis? É a Renata. A Renata. A Renata tá no Rio Grande do Sul, né? Sim, tá no Rio Grande do Tá no Rio Sul, Grande do Porto Sul. Alegre. É. É frio lá também. Andou dando 6,5 graus, né? Negativo na Serra. Eu estive em Fabiano, tá Caxias, aí. Caxias? menos E um, aí? cara, horrível. Tá frio, ó. Fabiano tá dizendo que tá frio. Caiu a Podemos temperatura ali. dizer, em Pelotas, 5 graus ontem. Meu Deus. Cheio de casaco. Duas Eita, lá, lá. cobertas. Mas Então vamos ver agora se o, se o- ele botou a lareira ali do lado, tá ajudando um pouquinho a esquentar. vamos ver se o fogo do Dharma aquece o que tá faltando. Vamos ver? Eu faço uma aposta. Eu aposto que o fogo do Dharma vai nos aquecer. A gente vai estar muito quentinho no final desse encontro. Hoje é dia do virar o jogo. Hoje é o verdadeiro Fla-Flu, ou sei lá o que, o Grenal. Vamos virar o jogo hoje. A gente vai sair da lamúria para as qualidades da mente do Buda. É isso que nós vamos fazer hoje. Vou botar aqui. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo? Muito bem. Sim, vamos Gente, vendo. então
Então, ótimo. Então, é para abrir o microfone e conversar, tá, Só gente? um Eu vou pouquinho, passando Ana. Só aqui. um minutinho. Me atrapalhei aqui, né? Tu tá aparecendo para mim, Tarcísio. Sim, mas eu não. Agora tá. Agora eu tô vendo o slide. Pode ir. Ok. Então, vamos passar pelo quadro dos 240 itens, que eu vou disponibilizar hoje, junto com os exercícios que eu prometi para vocês semana passada, não cumpri, então estou prometendo de novo. E aí, com esse arquivo também, que é um arquivinho só para a gente ter. A arte vocês já conhecem, né? Então, eu vou economizando na criação artística. Aí tem o quadro dos 240 itens, só para a gente passar aqui rapidinho. A gente tem aqui, são 240 quadradinhos, né? Ponto mais baixo do quadro de 240 itens é esse quadradinho vermelho aqui, que é quando, por raiva e medo, a gente é capaz de matar agindo completamente dentro de uma paisagem. A gente usa a mente, a energia para movimentar o corpo. A mente gera energia e o corpo se movimenta criando uma paisagem do reino dos infernos. E a gente chega na pior das 10 ações negativas, que é matar, né? Então, a aplicação desse quadro é exatamente isso, né? A gente vai olhando para cada um dos venenos da mente: orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva e medo. E a gente vai vendo se a gente é capaz de matar por orgulho na mente, na fala, no corpo, ou se a gente é capaz de tingir a nossa experiência, a paisagem, com um desejo de matar por orgulho, matar por inveja. Então, a gente chama esse quadro de recolecção, é até um termo da psicanálise, né? Esse quadro é um quadro recolectivo, ou seja, se a gente conseguir fazer uma longa acumulação, um longo exercício, a gente pode passar por toda a nossa vida, a gente pode passar pela nossa cultura, pela nossa sociedade, a gente pode olhar para todos os lados e entender quais são os nossos traços kármicos, né? Ou os traços kármicos da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Então a gente vai para, são as 10 ações não virtuosas, a gente vai para as ações não virtuosas de corpo. Então matar representa a destruição de possibilidades e encerramento prematuro de ciclos de vida. Pode ser visto como a negação da interconexão e da continuidade da vida. O antídoto, ao praticar a não violência, reconhecemos a sacralidade da vida e a interdependência entre todos os seres. Então a gente já falou sobre esse item no encontro passado, né? A nossa ênfase é, né, esse aspecto do matar também simbólico, né? No sentido de abandonar a pessoa, no sentido de relegar a pessoa, deixar a pessoa, enfim, ao lado, né? Que é um dos grandes traumas, né? Na psicologia a gente vê essa espécie de matar como o trauma do abandono, né? O primeiro abandono, que é quando os nossos progenitores, os nossos cuidadores, depois de nos terem tirado dos seios, depois de nos terem tirado o bico e depois de nos terem tirado a fralda, eles nos empurram para a vida, né? Dizendo, se virem, né? Agora vocês vão entrar num programa de menos identificação, de menos dependência. E aí esse é um grande trauma, o primeiro trauma da separação, se diz, né? Segundo, a depender de quem trabalha com a perspectiva de que o primeiro trauma é sair do útero. Muito bem, então essa reflexão sobre a capacidade que a gente tem de interferir na vida do outro a um ponto de que o sonho do outro ele é, enfim, é, decisivamente destituído, né, de expressão por conta do matar, né? Acabar com esse ciclo prematuro, né? Esse prematuro ciclo da vida tem uma conexão direta também com a reflexão, com a contemplação de que
a gente... Que história é essa, né? Que a gente tem de, ao matar, a gente não se dá conta de que a gente está tirando do outro a possibilidade de que ele próprio faça, enfim, a contemplação do momento da sua própria morte. A gente não entrega para o outro o direito do outro evoluir no caminho espiritual, no caminho de autodescoberta, no caminho de desenvolvimento, que é sempre, sempre, sempre conectado com a ideia de desejar ter uma longa vida e uma boa morte, tá? Então, quem mata o outro encurta a vida e encerra o sonho da pessoa ter uma longa vida e uma boa morte. Ao praticar a não violência, reconhecemos a sacralidade da vida e interdependência, né? Então, é um bom termo, né? Olhar para a vida como algo sagrado, né? Vocês já imaginaram se nós não morrermos na mão de outros ou por alguma outra situação muito dolorosa, né? Não nos matarem, a gente corre o risco também de entrar no processo do morrer e morrer sem arrependimento, já pensaram? Não é interessante a gente chegar a ter essa experiência de morrer sem se arrepender? Não tenho nada, saio da minha experiência nesse ciclo de vida sem arrependimento. Portanto, estou indo para uma melhor, né? Roubar pode simbolizar a falta de respeito pelos limites e a violação da confiança. Reflete a ganância e a falta de contentamento. O antídoto é cultivar a generosidade e o respeito pela propriedade, no sentido da presença do outro, é reconhecer a abundância e interconexão da existência, né? Então, interessante essa lógica do roubar, né? A gente tem o roubar no elemento terra, que é exatamente isso, né? E é pegar alguma coisa que não é seu, que não é devido, não é seu, não é sua propriedade. Então, isso acontece muito, né? Acontece aos nossos olhos, assim. A gente também pode ter essa, esse movimento, né? De corpo que é se colocar de um jeito que a gente rouba a atenção do outro, estragando. Enfim, a gente pode realmente ter a intenção de estragar o projeto de alguém, né? Retirando daquela pessoa algo que para ela é muito valiosa, né? Muito valioso, assim. Então, tem esse roubo que é o elemento terra e tem um roubo elemento ar, né? Que está associado à mente gerar ideias de, enfim, sequestrar a atenção do outro, sequestrar uma autopercepção elevada, né? A gente pode fazer isso assim. Quando a gente fala algo de ruim para outras pessoas, a gente está sequestrando, a gente está roubando algo de valioso da pessoa, né? Sobretudo quando a gente sabe que a pessoa tem algum valor, ou a pessoa está buscando algum valor e a gente se coloca na frente e a gente impede, né? Aquela pessoa de acessar aquela qualidade de fluxo de ser. E o antídoto, naturalmente, cultivar a generosidade, o respeito pela apropriação, pela existência do outro, né? Reconhecendo a abundância e interconexão da existência. É, esse antídoto é muito interessante, né? Muito facilmente, o roubar está muito assim associado também ao reino dos fantasmas famintos, né? Então, assim, a gente não tem, a gente deseja aquilo, a gente inveja aquilo, a gente quer aquilo, a gente carece daquilo, né? O que a gente não tem, a gente carece do outro, né? Então, a gente tem essa tendência, assim, hoje a sociedade, sociologicamente, a gente fala da solidão, né? Então, a gente vê que vai ter uma humanidade completamente conectada com a solidão, sozinhez. As pessoas estão se relacionando menos pessoalmente, né? Elas se relacionam mais pelas redes sociais, como a gente está fazendo aqui. A gente já tem, por exemplo, essa impessoalidade que é fechar o. A gente fecha, né? Eu faço isso de vez em quando em algumas aulas, eu fecho, eu fico só com o meu nome, né? Mas daqui a pouco a grande promessa é que a gente vire avatares, né? As pessoas nem mesmo conheçam aquela associação, aquele ponto eletrônico que está associado a um corpo físico real. Por enquanto a gente olha corpos físicos reais, né? Então tem uma grande, grande chance da gente em algum momento se ver como a projeção de uma imagem que a gente gostaria de oferecer para os outros, né? Que não é a nossa imagem real.
esse é o cúmulo, é o ponto, é o ápice de uma sociedade adoecida, né? Vai ser nesse momento assim, né? Ou quando a gente decidir se relacionar com robôs, né? Com os robôs, ou a gente decidir se relacionar com inteligência artificial, né? Tem aquele filme que é He ou She, como é que é o nome do filme? A gente já falou sobre ele, né? She, ela, e aí, ou Her, né? Her, ou é She? Vocês me digam depois, não sei. Mas tem esse filme com Joaquim Fênix. Esse é muito poderoso, mostra o que que é uma pessoa estruturar sua vida emocional, sua vida simbólica e a sua vida material em torno de uma inteligência artificial de um robô, né? Então, roubar é isso, assim, essa dificuldade que a gente tem de olhar para o outro de forma abundante e reconhecer a realidade que nos cerca como algo que é, assim, completamente disponível e incessante, né? Então, esse antídoto é bom para a ideia do furtivo, do olhar furtivo, quando a gente... Muita criticidade também é roubar, né? Então, quando a gente esparrama os olhos para todas as direções e a gente identifica que é impossível nós ficarmos sozinhos, né? E que a gente vive em meio a uma abundância, não falta nada, como os povos indígenas eles manifestam, né? Não falta nada. Então, para que que eu vou precisar tirar algo de alguém, né? Tirar a terra de alguém, tirar a autorrepresentação de alguém. Sexo impróprio também é bem doloroso, né? Kamisumi Chakra representa a exploração dos desejos e a violação da integridade e da confiança nas relações. Reflete a escravidão, os impulsos e a luxúria. O antídoto é praticar a ética sexual, honrar a dignidade dos outros, cultivar relações baseadas na confiança, consentimento e no respeito profundo pelo outro. O sexo impróprio, ele, hoje em dia, por exemplo, ele está assim, é declarado como o aspecto do masculino assim adoecido, né? Os red pills, eles são seres que se dizem os homens red pills, né? As pílulas vermelhas, eles são esses homens que têm uma aversão ou têm um desejo de profundo de controle do feminino, né? Exatamente porque eles se sentem assim injustiçados por relações que não deram certo, né? O mundo está cheio de red pills, de homens que querem encontrar novas formas de submeter o sexo feminino, os outros gêneros, enfim, a contingência, né, do amplo espectro da diferença no mundo atual. E o sexo impróprio é essa crítica, né, do politicamente correto, né, que não se pode fazer mais nada. E a gente vai vendo assim nas redes sociais a explosão de piadinhas de pessoas batendo na bunda da esposa vem e bate na bunda do menino. E então, o sexo impróprio através da pornografia, né? Que é, enfim, considerado o excesso do consumo de conteúdos adultos, assim, é realmente muito doloroso, né? Esse excesso ele está sendo visto, é visto já, né? Como uma DSM, uma doença mental, né? Então, que exige tratamento. Então, o sexo impróprio é uma das ações de corpo que mais gera a dificuldade, né? Feminicídios. A gente tem essa lei 1904, né? Esse projeto de lei que foi sepultado, mas que tem a ver com exatamente com essa dificuldade, né? Os termos, né? Os termos próprios do projeto de lei já mostram profundo adoecimento da sociedade, sobretudo a sociedade masculina, né? Os homens, porque imputa às mulheres uma culpa maior do que o próprio agressor, né? Que é geralmente um homem, não é uma mulher que estupra uma mulher, né? É um homem que estupra uma mulher, que abusa sexualmente das mulheres, das crianças. Enfim, então, das ações de corpo, esse aqui, junto com matar, ele está assim no topo, né? Está no pódio da nossa necessidade de educação, de revisão moral e ética, né? Então, basicamente, sexo impróprio tem a ver com ausência de consentimento, né?
não tem a ver com praticar sexo, né? Alguém me perguntou, puxa, então eu estou lascado porque eu tenho várias parceiras ou vários parceiros, né? E aí a questão não é bem essa, assim, né? A pessoa pode ser monogâmica ou não, mas ela pode ter. Hoje em dia é assim, né? A pessoa pode ter muitas diferentes formas de amar ou de se relacionar com o próprio corpo e a sua sexualidade, mas todas as vezes quando a prática ela é consensual, tá tudo certo, né? Por exemplo, com a infância, a gente nunca diz que é consensual, né? A gente não vai se equivocar nunca, não tem como haver consenso. Uma criança aceitar fazer sexo com um adulto, então é sempre um equívoco, uma falta moral e ética, né? Então esse tema é um tema delicado, é um tema doloroso, é um tema profundo, né? É um tema que fundamenta a neurose numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade basicamente industrial, né? E que está se transformando rapidamente. Então, lá atrás, 2.500 anos, o, essa já era uma das observações, né, do Buda Shakyamuni, do Senhor Buda, para a sanga de bhikkhus e bhikshunis, monges e monjas, né? Então, isso é muito importante para os monges. Quando a gente entra quando a gente vai fazendo a leitura do Buda Dharma, a gente vai vendo essa aventura que foi a vida do Buda Shakyamuni. Ele montou uma empresa, vamos brincar assim, né? Ele monta uma sanga, ele inventa uma coisa gigante, assim. Ele tem 500 grandes alunos, ele tem, parece o Lama Santen, assim, né? 5.000 alunos, tem muita gente atrás dele, né? Então, o Buda Dharma é interessante porque vai contando, narrando como que o Buda Shakyamuni ele lida com as 10 ações não virtuosas de forma assim quase cotidiana, né? Ele tem muitos problemas dentro da própria sanga, né? Então ele vai tendo que lidar, criando uma ética, né? E vai ajudando. Então isso aqui é um ensinamento muito antigo e ele é um ensinamento assim que não é historicizável, ele é um ensinamento transhistórico, né? Vale para hoje, sobretudo, né? M e Pedro, queridos, por favor. Oi, Ali, tudo bem? Bem, Eu vou puxar esse gancho então que eu tava doido para te perguntar, mas se quiser responder depois também, de passar pelas outras ações, mas ou se quiser comentar agora, mas é que eu estava muito curioso e queria que você falasse mais de tanto das 10 ações não virtuosas quanto do quadro de 240 itens, por falar um pouco da origem dele, da onde que ele surgiu, se ele surgiu nas primeiras sangas ou se é uma uhum, coisa mais do budismo específico tibetano, tanto o quadro uhum. quanto as 10 ações. As 10 ações não virtuosas são uma forma. As 10 ações elas surgiram nesse milênio passado, retrasado, quando surge o budismo Mahayana. Porque no tempo do Buda eram 5 preceitos. O último eram os três primeiros de corpos, dois de fala e um de mente que era não usar intoxicantes. Eram 5 preceitos só, inicialmente, sabe? Para o Buda Shakyamuni, assim. Depois, claro, foram surgindo muitas outras regras, né? Mas se tu for condensar, assim, o mínimo são os 5 preceitos: não matar, não roubar, não praticar sexo impróprio, não fazer fala inútil, agressiva, etc., e não ingerir substâncias intoxicantes no tempo do Buda. Aí, na virada do milênio dessa era, né, antes de Cristo para a era ah, Ali, qual que é, matar, roubar, sexo impróprio, intoxicantes e a quinta? era não falar inutilmente, não agredir com palavras, era uma junção da fala inútil, sabe? Então, Pedro, é mais ou menos assim. O quadro de 240 itens, ele foi criado por um amigo do Lama Padmasanta, um empresário, nos anos 2000. Ele ele ouviu os ensinamentos do Lama e ele criou o quadro e deu de presente para o Lama. O Lama adorou o quadro, ele montou aquele quadro ali. Foi o Lama que construiu aquele jeito de falar
sobre os venenos da mente e as 10 ações não virtuosas, sabe? A grande sacada do Lama foi colocar corpo, fala e mente e paisagem. Sim, então o quadro de 240 itens virou uma ferramenta. Tinha um tempo, Pedro e M e Sanguinha, que o Lama ele usava um programa de internet chamava Moodle. Moodle? Existe um Moodle? Não. Existiu o Moodle? Não. Moodle? Tinha um Moodle, era um programa antigo. Aí o Lama, e tudo ele, o Lama colhendo a sanga, né? Então tinha uma sanga carola. Aí a gente tinha que entrar ali naquele Moodle ali e tinha um arquivo assim, como se fosse uma tabela de Excel, e a gente tinha que digitar ali naquele. Quem quisesse digitava ali. Então, orgulhoso, eu sou capaz de matar com o corpo. Aí, sim. Aí o Lama foi vendo que as pessoas têm uma tendência a gerar culpa. Aí fica inventando só desgraça. Aí não, chega, para de. Aí o Lama, ele recomenda o uso do quadro, ele fala, mas não fala tanto, né? Que tem uma galera que tem uma tendência de, ai, não, eu mato, eu tenho sexo impróprio, eu roubo, eu não presto, eu falo inutilmente, ai, eu não sei por que que eu tô aqui. Assim, então é um desafio, né? A ferramenta deve ser o Moodle, Mudou, que mudou. que é o que a universidade usa, o URGS usa e tal. Daí ele devia usar isso porque devia usar quando era professor, é uma ferramenta Mas de era uma coisa aprendizagem, antiga, assim. né, Cris? É uma coisa muito Mas antiga, até não é hoje o tem Moodle na de hoje, URGS né? o Moodle. Até hoje é a ferramenta principal que os alunos acessam, assim, é o site da URGS com o Moodle. Ah, que legal. Que tem ainda, né? Muito bem, vamos aqui, vamos compartilhar. Gente, é assim, ó, o Pedro e a Amy fizeram bem ali, deram uma chamada de atenção. A gente vai conversando, senão fica muito. Não é aulinha, isso não é aula, hein, gente? A gente está conversando. Se vocês quiserem abrir, vão abrindo, a gente já vai conversando aqui. Eu queria perguntar uma coisa do sexo impróprio. O Sim, sexo impróprio é tipo tu fazer uma coisa irresponsável com as pessoas. É tipo mais sobre responsabilidade afetiva ou não responsabilidade afetiva do que tu ter uma vida específica voltada ou não ao sexo, assim, com maior ou menor quantidade. Porque tu falou de poligamia. Então, tem pessoas que têm essas relações poligâmicas, mas elas têm relações, assim, cuidadosas. Muitas não, mas algumas têm, assim, eu já ouço falar de uhum, pessoas que têm. Tô convivendo com mais pessoas agora que têm esse pensamento, assim, que eu escuto, tipo, eu tenho parceiros, parceiras, e elas são assim, eu converso assim, né, tem uma transparência. Hoje em dia, esse sexo impróprio estaria mais nessa coisa, assim, de tu fazer um ato que possa machucar alguém, assim, de alguma forma, tipo isso. Também. Pega o veneno da mente chamado desejo e apego. Aí tu vai pegar uma ação de mente. Aí tu imagina, tu pode. Sexo impróprio, né? Na mente, tu tá com as pessoas e tu tá desejando o outro, sabe? Aí com a fala, por exemplo, é muito comum, né? Nós somos muito vulneráveis, então aquilo que a gente não tem gera desejo, gera intenção de aquisitividade, não é o galo, né? Então, o galo, ele vai. Nossa, a gente vai estudar isso, mas essa capacidade de aquisitividade é como se a gente tivesse aquilo que nós já temos, nos pertence, nos é apropriado, tem menos valor. E a gente vai sempre ter uma tendência a querer aquilo que a gente não tem, ou mais doloroso, que não é nosso, né? Então, sexo impróprio é assim: eu tô com alguém, mas eu tô querendo sequestrar aquela pessoa, tô desejando aquela pessoa, né? Então é uma forma de da gente praticar sexo impróprio na mente. Eu posso também, esses dias alguém me falou, né? Que alguém brigou, uma esposa brigou com algum marido porque o marido, ela pegou o WhatsApp do marido e o marido falava oi linda para as pessoas, né? Oi linda, oi querida, oi fofa, oi não sei o quê. Aí ela assim, como assim? Eu não sou a tua linda, a tua querida, a tua fofa? O que que tá acontecendo? Por que que tu tá. Então, as pessoas são suscetíveis, sabe? E aí, esse é com a fala. Então,
desejo, apego num nível de fala é quando a mente ela produziu, a gente não aguentou e a gente vomita aquilo que vai juntando as 10 ações não virtuosas numa só, né? Cada ação virtuosa tem o poder de concentrar todas as 9 outras. Então, através do sexo impróprio, a gente pode roubar a atenção da pessoa, sequestrar, acabar com aquela vida daquele ser e matar aquela existência, sabe? Às vezes, muito literalmente, as pessoas se matam mesmo, porque uma pessoa foi com a outra. Então, essa é a ordem da existência humana, né? E com o corpo é isso, quando a gente investe para conseguir aquilo que não é nosso, sabe? E a gente vai lá e sequestra aquele ser, porque a gente quer, porque o sexo com aquele ser é mais interessante, é mais maravilhoso. A história humana é muito engraçada, patética e dolorosa, sabe? A gente faz buscando felicidade. Cada um dos venenos da mente a gente pratica porque a gente está buscando alguma coisa que a gente não tem, que a gente acredita que se a gente tiver, a gente vai ser mais feliz ou realizado. O É uma coisa. desejo é tipo um apego? Desejo e apego, é. Qual a diferença do desejo pro apego? É o desejo, a diferença é de Trishna para Upadana. Upadana para Trishna. Isso quer dizer o quê? Depois. É o A conjunto de diferença conhecimento que tá ali colocado. é porque, assim, vamos praticar a atenção plena. Desejo é desejo, Upadana. Apego é apego, Trishna é o oitavo e o nono elo da roda da vida. O desejo é quando eu projeto. Desejo é quando eu projeto. O apego é quando eu tenho. Desejo é aquela projeção para. É quando eu quero, é quando eu projeto. O apego é quando eu quero reter. Última coisa, o Fala. adorar e o não adorar tá no nível do quê? Aonde que é adorar e não adorar? Tipo, naquelas 8. Eu tô viajando já com outra coisa, mas é que eu sempre penso nisso e sempre esqueço de perguntar. Naquele das 8 versos que transformam a mente, ele tem tipo umas frases assim, daí ele fala gostar e não gostar. Tá? Aí o gostar, ele é uma espécie de que ele é tipo o quê? Um desejo ou um apego? Eu sempre penso nisso, que o nível do gostar e não gostar, ele tá conectado com alguma coisa de desejo e apego, mas eu não consigo identificar o que que é. O gostar e o não gostar da referência que tu está trazendo, Cris, é o sétimo elo da roda da vida, Vedana. A imagem que a gente vai ver de Vedana é uma pessoa, é a segunda grande cegueira, é quando a gente está muito complicado, a gente está muito comprometido. Uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho, que é quando a minha vida ela se traduz em quero ou não quero, gosto ou não gosto, sim ou não. É quando todas as ações, por 21.600.000 respirações que eu faço num dia, inspirações e expirações, quando cada inspiração e inspiração, ele é organizado a partir de gosto ou não gosto, aceito ou não aceito, entende? Existe ou morre, fica ou vai. Então, é uma hiperespecialização da roda da vida. É quando a gente faz tudo, a gente está super funcional, a gente tem família, tem filho, tem vida, mas a gente não se dá conta da segunda flecha, que é quando a gente está avaliando todas as coisas por gostar e não gostar. É uma das principais preocupações mundanas. São os grandes impedidores da nossa liberdade. Ah, que saudade do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro elo. Ai, que saudade. Quando chega em Vedana, sensação. Vedana, sensação. Agora, Amanda. Tá bom, Cris? Tá Ótimas ótimo, acho que o questões. Fabiano tava na frente, não sei.
Não sei se é o Fabiano ou a Amanda, tanto faz. Fiquem à vontade. Pode ser o Fabiano, deixa ele falar se ele tá na frente. Obrigado, Amanda. Fabiano, querido, por favor. Fez o jeito, fez o... Eu estava vendo o quadro de 240 itens, né, na semana passada, mas não sei se eu entendi bem, né? Assim, a lógica dele, né, como ele funciona. Vou tentar não ser longo, né, mas o que eu entendi, por exemplo, matar, roubar, depois tem mais 2 itens ali. Acho que você falou de intoxicantes, né? Não sei se isso faz parte. Uhum. Enfim, por exemplo, eu estou pensando em termos geral da educação da pessoa, né? A gente fala, não deve matar, né? Não deve roubar, não pode contar mentira, né? Roubar, matar, mentiras. A gente diz assim, isso é falta de educação, né? Você agir dessa maneira. Significa assim, você, né? A gente educa dessa maneira, né? Uhum. Então, assim, aí se diz, né? Matar é um pecado, né? O pior pecado, matar é o pior pecado que tem, né? Se diz. E aí você explicou que isso seria como interromper a vida, né? E aí os 2 últimos aqui que eu não entendi muito bem, né? Eu, porque eu perdi um pouco esse contexto, né? Então você falou matar, roubar, sexo impróprio, e os 2 últimos ali não ficou muito claro para mim. Uhum. Vendo ali os 240 itens, eu percebi que assim o principal ali é a vida, né? A preservação da vida. Mas o que que seriam esses 5, essas 5 ações? São ruins, por exemplo, uma pessoa que abusa um homem que abusa de uma mulher, né? E que prejudica alguém, né? Mas esses 2 últimos que não ficou claro para mim, assim, quais seriam? Eu tive mais dificuldade para pensar o que que seria, né? Como relacionar com o quadro. Hoje você falou matar, roubar, sexo impróprio, eu entendi bem, assim. Agora esses 2 últimos ainda está um pouco confuso para mim, se você puder falar um pouco mais. Obrigado pela questão, Fabiano. São ótimas questões, né? Os 2 últimos dos 5 preceitos, quando eu estava falando com o Pedro e com a Amy, é a fala frívola, né? A fala inútil e o abuso de intoxicantes, né? E esses 2, a gente já vai olhar daqui a pouquinho. O único que não está no nosso roteiro agora é o abuso de intoxicantes. Abuso de intoxicantes é assim, não é apenas usar droga pela droga, é a gente entender o que é que a gente consome, como a gente consome, que nos gera perturbação, sabe? Então, assim, numa sociedade como a nossa, consumir carne, consumir produtos, tipos de produtos que podem estar assim com ultraprocessados, né? A gente pode colocar na categoria de intoxicantes os alimentos ultraprocessados, porque eles são intoxicantes, eles podem gerar câncer. E a gente pode colocar também a farinha branca, por exemplo, a farinha branca que é morta, né? Que ela é feita assim, sem um preparo, uma fermentação adequada,
a gente diz que aquilo nos machuca, né? A gente fica entupido, a farinha branca, a massa, o macarrão. Eu tô assim exagerando, né? Mas os intoxicantes clássicos, eles podem não ser intoxicantes. Por exemplo, o THC, que é extraído da maconha, né? Ele pode ser muito benéfico, né? Então a gente fala de quantidades, de concentração de toxinas, de administração e de adicção, sabe? De vício, que é apego, né? Então, o não ingerir intoxicantes, a gente, por exemplo, agora a gente pode ingerir pode ter até 40 gramas de maconha cada um, né? Só que existe um romantismo em relação a isso. Agora imaginem, eu que trabalho em clínica, de vez em quando eu estou tendo que lidar com situações de forte adicção, pessoas que estão há muitos anos consumindo a maconha. E as pessoas têm transtorno de humor grave, gravíssimo, que fumam há 40, 50 anos, sabe? Então é o modo como a gente lida com aquilo que é intoxicante, sabe? Então não ingerir substâncias tóxicas é tudo que a sociedade moderna cria e que nos pode gerar câncer, que nos pode gerar doenças mentais, sabe? Incluindo as drogas que as substâncias psicodélicas, psicotrópicos, né? Também, Redes por exemplo, a sociais gente hoje em tem. dia. Oi? Redes sociais hoje em dia. Ele É está mais sendo simbólico, vista né? como uma droga, assim, né? Como uma doença. É, a gente pode algum dia regulamentar como uma droga, né? Mas, por exemplo, a gente tem outras experiências também super dolorosas, né? Então as pessoas elas podem consumir medicamentos psiquiátricos exageradamente, né? Então é intoxicante se a gente cria dependência, farmacodependência, né? Isso também é ingestão de substâncias tóxicas, que a gente acaba, excesso de medicamentos, de medicação, a gente perturba, a nossa mente perturba também, né? Às vezes a pessoa tem comorbidades, ela toma muitos diferentes medicamentos, aquilo pode perturbar também em vez de ajudar. Então é tudo quanto é excesso, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais deles assim na medida em que a gente vai estudando aqui. Amanda, obrigado, Fabiano. Oi, boa noite. A minha Mas, pergunta Só um desculpa, instantinho, Amanda, só um instantinho, querida. desculpa, ele só. Então, assim, a questão central é aquilo que causa prejuízo, né? Que não é benéfico. Esse que é o central, né? Uhum. Os intoxicantes é aquilo que é ingerido, né? Tudo que é ingerido. Assim, isso é o que o Buda via como intoxicantes na época dele, né? E que possa alterar a consciência e perturbar. Mas vamos ver com a Amanda aqui. Querida Amanda, desculpe, por favor. não, imagina. A minha pergunta era mais no sentido assim, porque a gente fala muito sobre essa questão de não sentir culpa, né? Quando a gente faz alguma ação não virtuosa, e que para nossa cultura ela é muito rápida, assim, né? Parece que a gente já bebe do veneno na hora enquanto está agindo, né? E principalmente a gente que tem acesso, né, a esses ensinamentos, a gente parece que a culpa é ainda maior justamente por nós termos, né, o acesso a esses ensinamentos. Então eu queria entender como lidar. Uhum. Com a ação não virtuosa, sem gerar culpa? Isso. O budismo ele oferece esse caminho do raciocínio, né? Ele também oferece o caminho da meditação e o caminho da yoga. São as disciplinas contemplativas, né? Então tem os pranayamas, tem a meditação, tem o yoga e tem o caminho reflexivo. Esse caminho é completo. A gente consegue reduzir muito impacto, extinguir as emoções perturbadoras ou não agir a partir das 10 ações não virtuosas é praticamente impossível. Um ser iluminado não gera ações virtuosas, né? Então, então a gente precisa ter essa realização de fala, corpo e mente. Mas assim, uma vez que a gente pratica, a ação não virtuosa,
o que nos prejudica mais é a propagação dela, sabe? É quando a gente esconde, quando a gente vive vidas duplas, por exemplo. Eu sei que o que eu estou fazendo é equivocado, eu estou traficando, eu estou roubando continuamente, eu estou praticando sexo impróprio, eu mato continuamente, e eu repito aquilo, né? E ao repetir aquilo, às vezes eu posso ficar anos com vidas duplas, né? Com vida dupla. Às vezes eu tenho uma esposa aqui, uma esposa lá, um namorado, um amante, eu fico assim. E isso é escondido. Então, tudo que é propagado, tudo aquilo que se propaga no espaço, no tempo, vai para as 10 direções, como um formato de perturbação, ele tende a gerar em cadeia a nossa relação com os sentimentos, que são sentimentos do reino dos infernos, dentre ele o ódio, o medo, a raiva, a tristeza, o pesar, o arrependimento, né? E a culpa. A culpa é um sentimento muito doloroso, sabe? Então, o que que seria o ideal, né? Tão logo a gente percebe que praticou uma ação não virtuosa, a gente dá um jeito de resolver aquilo no nosso fluxo mental, na nossa energia de fala, a gente interrompe aquilo através de algum antídoto e o corpo ele para imediatamente, a gente não repete aquela ação e a gente abre, né? Vocês vejam os exemplos assim do próprio Angulimala, né? Angulimala, ele, professor espiritual do Angulimala, que é do tempo de Buda, né? Do Buda, um indiano chamado Angulimala, o nome dele inicial é Ahimsaka. Ahimsaka, ele é o sábio da paz, é um jovem Brahmane, ele é predestinado a ser um grande mestre bramânico, e o Ahimsaka, um dia ele tem um mestre que ele tem muita adoração, os Brahmanes eles têm uma devoção ao professor, e esse professor, por inveja, porque reconhece que o Ahimsaka, ele tem muitas mais qualidades do que o próprio mestre. O mestre fala que para ele poder se desenvolver espiritualmente, ele precisa encontrar 100 pessoas. Se diz em outra literatura que são 1000 pessoas, mas ele encontra 100 pessoas e ele arranca o dedo da pessoa, mata a pessoa e arranca o dedo e faz uma guirlanda. E o Ahimsaka, quando ele escuta o professor está tentando sequestrar ele, tá? O professor está todo conectado com as 10 ações não virtuosas. Então, a Ahimsaka, ele fica muito mal, porque ele acha que para ele poder agradar o professor e fazer a realização do caminho dele, ele precisa fazer exatamente o que o professor está pedindo. Então, chega nesse momento em que ele, tomado por uma possessão de ódio, raiva e uma loucura, ele sai matando as pessoas. Ele mata 99 pessoas. A centésima pessoa, poderia ser a milésima, né? Tem essas duas referências. Mas a centésima pessoa é a mãe dele. E aí, na hora que ele vai matar a mãe dele se aproxima dele para tentar salvar o filho. Na hora que ele se aproxima da mãe para matar a mãe e cumprir com o pedido do professor e voltar para o professor com a sua guirlanda, né? Ele tem uma guirlanda, um colar, aí ele passa a se chamar e ser conhecido como Angulimala, né? Mala é colar e Anguli é dedo, colar de dedos. Então, Angulimala ele acaba encontrando na frente o Buda, que é o Nanda, que é um discípulo do Buda, diz: Ó, tem o Angulimala está aqui perto, ele vai matar a mãe dele. Aí o Buda diz: Não, eu vou salvá-la. Não, ele não diz eu vou salvá-la, ele diz eu vou salvá-lo. Olha que interessante, eu vou salvá-lo. Aí o Buda chega perto do Angulimala, o Angulimala, o Buda diz: Não faz isso, não, faz comigo. Vem aqui, ó. Faz assim, né? Ele mostra, na verdade, ele mostra o dedo do meio, mas eu não vou mostrar aqui porque seria descortês, né? Mas ele ou ele faz assim ou ele faz assim, né? Aí o Angulimala fica com mais ódio ainda, né? Ele vai atrás do Buda e o Buda paradinho. Aí o Angulimala tenta pegar o Buda tá caminhando bem devagarinho. A hora que o Angulimala vai botar a mão no Buda assim para destruir o Buda aparece lá na frente. Aí o Angulimala, gente, o que que é isso? Aí o Angulimala para e pergunta para ele, o que que você é?
né? Por que que você não para? Por que que você não fica quieto? Daí ele diz: eu estou parado, quem não para é você. É a sua mente que não para, é você que não está quieto, né? Aí o Angulimala, ele, naquela hora, ele cai de joelhos no chão e aí ele faz os votos monásticos, né? O rei Pazenade vai ao encontro dele para trucidar ele, tá todo mundo querendo matar o Angulimala, né? Aí o rei Pazenade, ele volta para o reinado, para o reino dele, dizendo: uau, olha o Buda é muito poderoso, né? Então vocês vejam essa capacidade que a gente tem de praticar algo que é muito, realmente muito, muito nocivo, né? E aí os venenos da mente, eles podem nos colocar nessa relação de corpo fala e mente, né? O Angulimala fez tudo junto com o mestre dele, né? Mas não sei se é isso, Amanda. Não sei se tu quer completar. Talvez eu tenha me perdido um pouco. Eu não sei se eu completei o Não, giro. mas respondeu assim, né? Nesse sentido de se a gente faz algo, né? De tomar consciência, de não ficar guardando um segredo sobre isso ou ficar nutrindo ainda, né? Essa ação não virtuosa, né? Mas tomar consciência e de alguma forma trazer esses antídotos aí que a gente está lendo. A Mas, gente cresce. e a culpa realmente ela é muito pior, assim, né? Porque parece que aquela ação virtuosa ganha ainda mais corpo, né? Se a gente fica se Prende, a culpando. gente fica sufocado, né? Então, tu vê, a gente cresceu, eu cresci na minha conexão com o Lama Padma Santen, ouvindo as pessoas criticarem o Lama Padma Santen e o Lama dizendo: escuta a pessoa, deixa ela falar tudo. Ah, Lama, mas é a pessoa tal, que é a pessoa muito próxima tua, tá falando isso de ti. As pessoas dizem assim, né? Diziam, né? Até onde eu acompanhei. Aí ele diz: não tem problema, escuta essa pessoa. Deixa ela falar tudo o que ela quiser do Lama. Pode deixar falar tudo o que quiser. Aí aquilo esvazia completamente, sabe? Uma intenção, uma má intenção, uma má índole, uma frivolidade mental que está associada com a ideia de se conjugar com as pessoas que fazem conchavos, com as pessoas que falam dos outros, com as pessoas que ficam envenenando. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, bem interessante quando a gente diz: abre tudo, abre, tá, fala, o que eu fiz, deixa eu confessar, né? O Angulimala é essa experiência. Essa metabhavana pode ajudar bastante. Muito. Metabhavana é muito legal. Nós vamos falar de metabhavana daqui a pouco. Vamos adiantar aqui, ó. Hoje nós terminamos isso. Então, sexo impróprio foi. As ações não virtuosas de fala: mentir representa a distorção da realidade e a criação de ilusões. Filosoficamente, reflete a desconexão com a verdade e a autenticidade. Antídoto: a verdade é a base da confiança e da clareza. Ao falar a verdade, nutrimos a integridade e a transparência nas relações. Então, aqui de novo a gente tem isso, assim, né? Que é mentir não significa ser moralmente rígido. Nenhum dos 10 preceitos é moralmente rígido, tá? Até mesmo matar. O Buda Shakyamuni tem uma história dele, quando ele era um bodhisattva, ele está numa embarcação e ele, com a visão transcendente dele, ele percebe que alguém ali dentro vai matar muitas pessoas dentro da embarcação. E ele, desesperado, não tendo o que fazer, como contei, ele mata a pessoa por compaixão. É super doloroso a gente falar, é super delicado, né? A gente está num tempo do império ético, né? Do politicamente correto. Falar isso não é correto. Ah, então quer dizer que eu posso matar se eu julgar que alguém vai fazer um grande mal, né? Mas, por exemplo, no tempo, a gente tem as duas imagens que são super difíceis e dolorosas para a humanidade, mas que é do sniper. Vocês já ouviram falar do sniper? Sim ou não? Sniper é o cara que fica escondidinho, matando as pessoas com uma espingarda, com um rifle. E a gente tem um atirador de elite da polícia, né? Realmente a gente está abstraindo a polêmica, né? A gente pode dizer que ambos são muito nocivos, e é
Os dois vão fazer a mesma coisa. Geralmente o atirador de elite, ele às vezes ele tá mirando aquela pessoa que pode matar um número grande de outras pessoas, né? Assim. Então, por exemplo, pessoas que e aquela história do ônibus, né? Que eu não sei nem mais o nome do episódio, acho que o professor Lino Pérez me ajuda a lembrar, mas aquele ônibus em que a pessoa morreu, a pessoa que estava agredindo morreu, mas também morreu a pessoa que estava sendo sequestrada, né? Então, a diferença entre o sniper e o atirador de elite é isso: um tem a intenção de matar para gerar dano, e o outro tem a intenção de matar para reduzir dano, sabe? É isso, assim. Mesma coisa o Estado. Eu trabalhei muitos anos na redução de danos, fazendo pesquisa com redução de danos com população usuária de crack, né? Usuária de drogas. No Rio, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Faz 5 anos eu trabalhei, foi um trabalho, assim, super difícil, mas também muito, eu aprendi muito. E ali a primeira coisa que a gente aprende é política de redução de dano, a gente não destitui o Estado da figura de alguém que mata, sabe? Que reduzir dano não é salvar, é aumentar a probabilidade de que a pessoa viva, mas não é salvar a pessoa da morte, sabe? Assim, então tem esse aspecto, os 10 preceitos eles não são rígidos, né? Tem essa questão socrática assim que o Eutídemo, alguém pergunta para o Sócrates, né? O Sócrates, quando que é justo enganar, roubar e mentir, né? Aí o Sócrates diz, o Etídamo responde, querendo ganhar de Sócrates: nunca é permitido roubar, enganar ou mentir. E o Sócrates essa fala do Sócrates, né, esse diálogo socrático que ele diz: não, tem situações em que enganar, mentir e roubar é ético, né? Aí ele pega a situação do próprio Eutídemo e vai dando os exemplos, né? Um dos exemplos que ele dá é assim: e aí derrota o Eutídemo, que queria ser maior que o Sócrates. Aí ele diz assim: Eutídemo, tu acha que é justo ou injusto que a gente pegue um medicamento, que a gente tenha um filho que está morrendo, que não aceita o medicamento? É justo ou injusto a gente pegar o remédio e colocar dentro de um doce, dentro de uma guloseima, para que esse filho tome o remédio mesmo contra a sua vontade? É justo enganar ou não? Aí o Etídamo ele cai em choros, né? Porque é a vida dele. O Sócrates dava exemplo na vida da pessoa. Então, é óbvio. Aí, assim, é justo prender ou não é justo, Eutídemo? Prender. Aí o Eutídemo diz, na Grécia, imagina, na democracia grega, nunca vai ser justo prender. Aí o Sócrates diz, então, vamos supor que uma pessoa, que um nobre da cidade, ele tenha um amante que quer se matar. É justo ou não é justo que esse amante prenda, que esse nobre prenda o seu amante para impedir que o amor da sua vida se mate? Hã? Aí o Eutídemo diz: uau, ele está dando exemplo da minha vida. Eu tive que fazer essa contenção do amor da minha vida, sabe? Então, para a gente entender que os preceitos eles são relativos. E a sabedoria, ela está em a gente olhar com clareza as situações, sabe? Então, mentir representa a distorção da realidade, criação de ilusões, né? Então, a gente está num estado de mentira, porque a gente está deludido. Então, ver a realidade de um jeito e impor coisas aos outros, lutar, enfim, ter uma vida regrada em separatividade e sofrimento é uma forma da gente mentir, né? Gerar ilusão, prometer, como o amigo de vocês aqui que promete e não coloca as coisas lá na biblioteca, né? Então, filosoficamente, reflete a desconexão com a verdade e a autenticidade. A verdade é a base da confiança e da clareza. Então, a gente olha a verdade como confiança e como clareza. Tá, gente? O que é a verdade? Manifestar confiança numa visão clara, né? O caminho do budismo é a gente desenvolver clareza de visão. A verdade é isso, é a lucidez, né? Sempre é essa. Falar inutilmente representa a criação de separações e a erosão da harmonia.
reflete a tendência de fomentar conflitos e desentendimentos. O antídoto, cultivar a fala harmoniosa, promove a unidade e a coesão, reconhecendo a interdependência dos seres. Não é isso, gente. A gente está na era da fala inútil. O tempo todo a gente está fazendo alguma coisa. Uma coisa é a gente fazer uma fala que alegra os outros. Outra coisa é a gente fazer uma fala que prejudica os outros. Que quer alegrar, mas na verdade está prejudicando, né? Essas falhas da fala, elas estão todas juntas, né? Agredir com palavras é um clássico da humanidade, né? Representa a ferida emocional, a agressividade verbal, reflete a falta de compaixão e empatia. O antídoto é a fala gentil. É um ato de compaixão que nutre e cura as relações, promovendo a paz e a compreensão. Isso aqui é um grande desafio, né? Porque a gente está num contexto existencial em que a fala, a distorção, a ponte, né? O inverso da fala está totalmente comprometido. E a agressão é aquilo que a gente vê todos os dias, em todos os lugares, né? Agredir com palavra. Eu acho assim que é muito simbólico que o lugar onde as leis são pensadas e elas são aprovadas, esse lugar é onde há a maior concentração, né, de representação do que nós deveríamos ser eticamente, moralmente, e a gente tem a maior concentração de agressão, né, de, por palavras, assim, de todos os tempos, né? Difamação representa a dispersão da mente e o desperdício da energia. Reflete a falta de propósito de foco. Esses termos são muito interessantes, né? Então, difamar, falar mal do outro, falar abusivamente ou mentir sobre o que é o outro, o que o outro está fazendo, o que é aquilo, representa uma mente que não consegue fazer foco, né? E a gente está desperdiçando energia porque a gente está, enfim, produzindo um ciclo dispersivo que nos esgota e esgota os outros, né? Que falta de propósito a gente decidir viver a vida fazendo fuxico, fofoca, ainda que seja o modo como a sociedade se torna civilização, né? As pessoas em grupo se tornam civilização, mas é muito doloroso, né? O antídoto é uma fala significativa e consciente que valoriza o tempo e a presença de tudo, a nossa presença, o nosso tempo. Não faz o outro perder tempo, a gente não difama, para a gente poder aproveitar o tempo, né, de vida, a nossa presença com o outro, né? Promovendo aquilo que mais importa, seja reflexão ou interações humanas profundas, interações sencientes profundas. Alexandre, Oi! oi. Não, é o seguinte, nesse Oi, ponto, professor. eu estou para te levar essa questão. No campo político, né, no campo partidário, enfim, bom, enfim, na luta, a política em geral, de interesse, que você partido, e os partidos têm várias tendências, enfim, é um campo fértil para isso. Tem uma justificativa objetiva, entre aspas, de você defender interesses, de posições, né, contra outro grupo, né? Enfim, e aí, eu digo, um é sempre melhor que o outro para poder ajudar a comunidade. Então, entendeu? Quer dizer, eu digo assim, como na esquerda. Não, quer dizer, todos são querendo defender o melhor para os trabalhadores, para todos, mas o meio de volta, você faz aqui, ó, a questão de palavras, né? Às vezes até a fofoca, né? De você falando do outro. Então, olha, é difícil para ele. É Eu difícil. preciso evitar isso cada vez mais, né? Agora eu estou me afastando, e pior que a gente gera depois, quando me dou conta, gera culpa. Agora falando da culpa, de novo. Então, o campo fértil disso é muito difícil no campo político, evitar isso, entendeu? Essa coisa da palavra, né? A fala, né? Para a gente fala quebrar com isso aí tudo. E a difamação está na beira disso, né? Então, é isso aqui, esses três, né? Agredir, falar mentira, até de um outro técnica, falar mentira, isso, esse campo da fala, que é o nosso problema hoje. A Economia falou também da internet, quer dizer, a fofoca da internet, tudo isso aí, a agressão, o cara sente livre, falar o que quer, né? Entende? Quer dizer, quando tem a presença pessoal, você consegue se medir, né? E regular. Agora, a internet, ela explodiu isso, cara. Entendeu? Fake Então, news, todo mundo. mais complicado, eu acho, na prática budista, né, de modo geral nosso,
é esse campo. Acho que muito falaste, que ele diminui isso aí, mas não tira, né? Não tira. E o drama é esse, nós temos uma espécie de achar que vai eliminar, né? Se ocorrer, às vezes o problema do problema. Ou seja, o fato de ocorrer aquilo preocupa às vezes mais do que praticar, não sei se entendeu? Quer dizer, a mente curiosa. É o drama, isso que o Lama falou, e tu falasse ainda há pouco isso, né, cara? Isso tudo é manifestação da coemergência, quer dizer, tu vê isso como uma coisa, carinhosamente para você, que você não é infalível, né? Tu caraca, nós estamos caindo, mas a gente vai então, cair menos. Tá? Então, não sei, esse eu queria aqui também levantar, fora aquela questão das infidelidades. A minha vida foi contada muito por isso, viu? Do, né? Já faz tempo, parou, mas apareceu aí de repente, né? De novo, né? E aí foi um drama. E conseguir fazer isso aí, entendeu? Mas, de vez em quando, é uma flutuação da energia, desejo. Né? E como fazer? E os monges, né? Os próprios pessoal da igreja, nos conventos, né? Está cheio de gente com esses desejos que são incompreendidos, são controlados a ferro, mas não entendeu a natureza, que aquilo ali é uma energia, como diz lá, né? Luminosa, criativa. Então, tem que ter uma espécie de bondade, carinho com aquilo que a gente quer rejeitar. Não, não, eu vi aquilo de frente, entendeu? Então, e é difícil, eu estou falando aqui, mas é difícil fazer isso, entendeu? Essa mente dual de novo, dual, né? Se eu caio, então, aí vai aquele cara lá, o Idam, né? Idam, né? Aquele lá, o que julga, o nome dele. O Lama fala muito do Idam, aquele que julga, né? Tá todo, tá vendo? Você é tudo aí buscando a perfeição, tá vendo? Tu vai lá embaixo, tá vendo? Onde é que tá aí o cara que quer iluminação, né? Aquela vozinha ali, entendeu? Então, essa bondade consigo mesmo, mesmo que a gente caia. Então, isso é um drama de todos nós, eu não sei. Isso, cara. Porra. É, acho que a forma mais perversa é quando a gente gera separatividade dentro, né? A gente, Ah, quando a gente dentro, a gente gera uma separatividade, a gente se julga, ou a gente se acha realmente muito elevado, ou a gente se acha realmente muito baixo, a gente está realmente muito, enfim, corrompido e, enfim, destituído de qualidades, ou a gente se vê muito diferente dos outros. Então, o que o senhor está trazendo é bem importante, sabe? A gente está na roda da vida. A roda da vida é isso. O que eu acho que é interessante no budismo, professor Lino, é que o caminho do Bodhisattva, da Bodhisattva, se faz, a gente olha para o todo, a gente vai gerar benefício, reduzindo a aflitividade, ajudando as pessoas, mas a principal porta de entrada do Bodhisattva, a gente vai ver depois, é a generosidade. Generosidade como uma paramita, uma perfeição de si, sabe? É esse caminho em que a gente se acolhe completamente, sabe? Acolhe completamente. Eu acho muito fabuloso o budismo nesse sentido. A gente está acostumado a cobrar dos outros. Não me agrida, não fale assim. Na política é muito assim, né? Aponta o dedo. Não fale assim comigo, não me agrida. Eu não sou isso que você está falando, né? Muitas vezes a gente é reativo por receio de colar naquilo que é trazido de fora, né? A gente tem medo de aceitar aquilo que o outro está nos oferecendo e a gente não quer, a gente repudia sob forma de agressão, a gente devolve. Mas no Dharma, alguém falou aqui, a Cris falou do Metta Bhavana, por exemplo, a gente vai aliviar a nossa barra, aliviando a barra do outro, mas sempre tendo essa possibilidade de ter uma fala gentil conosco, ter uma representação não agressiva, né? Quando o carro estragou ali, eu pensei assim, gente, é agora que eu vou berrar? Quando uma coisa dessa, a gente tem uma assim, eu sou um burro. Daí eu pensei assim, não, mas eu que pedi isso, eu de certa forma estou conectado com isso. Não tem nem burrice nem não burrice. Deixa eu ver essa paisagem aqui. E é muito interessante quando tu trabalha as emoções perturbadoras que tu imputa a ti mesmo. Porque se eu fosse um burro, eu ia chutar, eu ia sair do carro, eu ia bater o carro, ia furar o dedo, ia quebrar o dedo, ia machucar alguém, né? Mas aí tu pensa, não, calma aí, deixa eu ver qual é o aspecto favorável dessa experiência. E aí tu não imputa a si mesmo uma falha que seja rígida,
Sempre há mais o que fazer com aquilo que parece um grande equívoco, que foi um grande equívoco, sabe? Então a gente vai fazendo assim. O... Deixa eu só finalizar aqui, gente, que faltam só 3, que são as ações não virtuosas de mente, que são super breves, olha só. A gente tem o nosso tempinho aqui de espaço, né, de final do tempo. Má vontade representa o ódio e a hostilidade. Reflete a desconexão com a compaixão e a humanidade compartilhada. Qual que é o antídoto para a má vontade, a procrastinação? A prática do amor e da bondade reconhece a fragilidade e a beleza de todos os seres, promovendo a paz interior e exterior. Nesse caso aqui, a má vontade, ele está colocando, eu acho que é bem interessante, ódio e hostilidade reflete o quê? Essa desconexão com algo. Ou seja, vocês já perceberam que com má vontade a gente fala assim, eu não vou fazer isso. Vocês já viram que a gente faz isso? Cara, me ajuda a fazer isso. Vamos lá, vamos fazer isso juntos. A gente fala, ah, não, não quero. Ou seja, a má vontade ela tem uma constricção. A má vontade ela tem os elementos da raiva, do ódio. São elementos assim perturbadores, né? Então, a avaliação, né, o que a gente sugere aqui é amor e bondade, né? Dana, paramita, meta bhavana, elas, enfim, elas ajudam a gente a se reconectar, né? Então, má vontade e desconexão. Hoje a gente sabe a gente está numa epidemia de má vontade, né? De desconexão. A gente chama de dissociação cognitiva. A avareza representa desejo insaciável e insatisfação constante. Reflete a falta de contentamento e a ilusão de que a felicidade está fora de nós. Então, a avareza é isso, é a retenção, né? A avareza, a pessoa avara, é aquela pessoa que retém, 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 e a pessoa avara é aquela que quer acumular. O mito do tio Patinhas, né? Tem essa avareza, a pessoa também tem uma raiva, né? São sentimentos muito baixos, esses sentimentos de corpo, de esses sentimentos associados a uma mente assim que a ávara está sempre, o rosto está franzido, a gente tem associa todas as outras dificuldades, a má vontade, a fala frívola, inútil, enfim, todas as outras os outros venenos da mente. Antídoto aqui é gratidão e contentamento. Contentamento é aquilo que a gente viu antes, né? Se abrir para a realidade de todas as coisas, a riqueza que está incessantemente disponível, né? Conectam a riqueza do presente momento, liberando das prisão do desejo. O problema nunca é bem o desejo, né? O problema é mais o apego. Desejar não é o problema é o apego. Visões errôneas representa a ignorância e as percepções distorcidas. Aqui, a gente, no nosso quadro de 240 itens, o Lama chama como heresia, né? Reflete a falta de sabedoria, desconexão com a realidade. Falta de visão, né? Cultivar o quê? Visão correta. Então, o final das 10 ações, a última das ações de mente, ela é a entrada no nobre caminho óctuplo, né? Que é cultivar a visão correta, a motivação correta. Buscar, através do nobre caminho óctuplo, a sabedoria, o entendimento profundo, alinhando as nossas percepções Vedana, sétimo elo, com a verdade e a realidade última. A verdade é a lucidez, a realidade última é como as coisas realmente são, não deludidas. E aí a gente vai passar para o quadro dos 200 itens, mas só na semana que vem, que é a grande virada de jogo. Pessoal, nós estamos 21h33. Antes de nós fecharmos, queria ouvir um pouquinho vocês, fazer uma rodada, quem não falou. Alguém gostaria de comentar, trazer algum exemplo, dar alguma sugestão para os nossos encontros? Passam correndo, né? Olha, eu falei, mas eu queria perguntar. Falar abobrinha é fala inútil? Tipo, ficar brincando com as palavras e tal, assim, tipo, tirar uma onda. Esse tipo de coisa é fala inútil também. A acumulação de matar, a acumulação de roubar, a acumulação de sexo impróprio, isso é muito nocivo. Então, falar uma abobrinha ou outra, a gente fala, né? Tu vê, a gente brinca, fala uma qualquer bobagem, a gente ri, se diverte.
A acumulação disso é que é o problema, sabe? É tu te tornar aquilo. Nós temos amigas ou amigos ou parentes, por exemplo, eu convivi muito próximo com um parente assim, que ele é um especialista em falar bobagem o tempo todo, falando bobagem, falando bobagem, falando bobagem. E está conectado com bebida, está conectado com agressão, está conectado com raiva, ódio. Então, tudo que é feito insistentemente e gera perturbação da própria mente, e a gente percebe que no contexto gera perturbação do outro, aí assim, né? Vai gerando perturbação por tudo, aí aquilo é uma encrenca. Alexandre, Oi, essa, professor. eu quero ajudar um pouquinho nisso aí. Bom, tem meus primos, né, acabou com o Rio lá, eles são meio marinheiros, então eles falam todo cheio de gíria. Pô, eu adoro, porque eles ficam falando, né, da vida e tal, e são mais contador de história, né? Então eu entro, papo com eles também. Mas é o seguinte, que é? Parece uma fala, me chama, fofoca, mas não é, porque na realidade é cultivando alegria. Nós estávamos juntos, dois, estamos falando, pô, eu estou tomando cerveja com ele, não tô, nesse caso, a bebida aparece como uma festa, né? Então nós estamos ali brincando, então, pô, eu rio tanto com eles, cara, que eu não rio aqui em Florianópolis. A minha vida aqui é muito, assim, muito, comparando com a alegria que tem com ele, pô, não se Aham. compara. Então eu vou lá e eu faço umas férias de riso. Mas as palavras são inconsequentes, mas não é isso. De contar piada, por piada eu não gosto também. Depende da piada. Se eu não teria uma intenção de machucar ninguém, ele fala nesse sentido. Então, eles falam mal, cheio de gíria. Eu sou gaúcho, né, que sou cariúcho. Então, os caras falam, tô cheio de gíria, não sei o seguinte, meu negócio, babá. Pô, eles falam tudo assim. E eu dou risada, cara. Mas não tem nenhuma objetividade a falar, não sei se entendeu. É o carinho de estarmos juntos e É, falando, não sei se entendeu. É nesse contexto diferente. E a uhum. alegria. Né? Isso. Daqui fora, pô, qual é o objetivo desse papo aí? Eles estão bloqueando? É. Sim, sim, sim. Que a gente sempre vai vendo os 10 venenos como eles não são absolutos, né? Eles são relativos. Ativo, exatamente. São relativos, né? Isso que é a grande surpresa é que os 10 venenos eles são relativos. Absolutos são as 10 virtudes. Aí é que é o desafio, né? A gente vai ver que o que prepondera mesmo são as 10 virtudes, é para a semana que vem. Agora, relativos são os venenos da mente. Não é legal isso? Aí a gente, se a gente tiver que tomar refúgio, a gente vai tomar refúgio em algo que é impermanente ou permanente? O que que vocês preferem? A gente usa a nossa mente de samsara procurando coisas permanentes que são só impermanentes, né? Então, as 10 ações virtuosas, elas conectam com aquilo que é permanente, que é essa capacidade que a gente tem de reconhecer a natureza do Buda, a mente do Buda. E isso reconhecer com os próprios olhos como um feito pessoal, não é um feito ensinado. Não tem ninguém que possa ensinar outra pessoa a ter essa compreensão mais elevada das coisas. Então, o budismo ele vai oferecer as 10 virtudes como sendo o refúgio absoluto. Será? Essa é a pergunta de final de encontro, né? 21h38, nós temos 2 minutinhos. Geralmente a gente vai até 21h40. Alguém gostaria de fazer algum comentário final? Quem Eu, está eu tenho só, cansado? eu tenho uma Ô- pergunta, Ari, Oi, tudo bom? André. É, Fala aqui. por que é utilizado o termo heresia para o último item, que é a visão errônea? Por que exatamente utiliza esse termo heresia? Visões errôneas, heresia, né? Do ponto de vista da prática da lucidez, André, é uma heresia a gente manifestar uma visão errônea e sustentar, é herético, sabe? É uma linguagem assim que não é secular, né? Uma palavra assim mais religiosa. Mas é assim, é para dar heresia, é para dar uma intensidade para a coisa, sabe? Nós somos heréticos ao sustentar visões errôneas da realidade. Não é que a gente precise ter lucidez imediatamente, mas a gente pode dizer assim, cara, minha visão é correta ou incorreta? Se ela é incorreta, como é que eu faço para me dirigir para as visões corretas, sabe? E assim, e não propagar visões errôneas. É uma heresia a gente ficar propagando visões errôneas, sabe?
É um termo, foi o Lama que enfim, cada site budista tem uma palavra diferente para esse termo, né? O Lama escolheu esse. Acho que é Ah, privilegiando, André, o diálogo interreligioso, sabe? Alexandre, agora me Oi! lembrei agora o seguinte, eu me lembro que não foi aqui no México, não, onde falava muito isso aí, de você não colocar os ensinamentos em lugares errados. Então, entendeu? Você começa a falar as coisas e aquilo é o contrário. Então, ficar herético, né? Ou seja, o dogmático ortodoxo, Uhum. ainda que tudo é correto, mas ele está em lugar inapropriado. Entendeu? As pessoas não têm alcance para aquilo ou está cultivando o teu ego. Ou talvez aquilo que é, ou pode ser um veneno invertido, entendeu? Então, não fala nada. Perfeito. O senhor trouxe, para fechar o nosso encontro, o senhor trouxe um excelente exemplo também de heresia. É quando eu utilizo ensinamentos do Dharma para oferecer para pessoas que não podem compreender aquele ensinamento e eles vão pegar aquele ensinamento e envenenar aquele ensinamento. Ou seja, a gente entra na categoria das classes de ensinamento, é o que o senhor está trazendo. Então, é heresia a gente oferecer um ensinamento específico para pessoas que precisam de outro ensinamento, sabe? Assim, então a gente está tirando as pessoas do Dharma, né? Super difícil. Mas, pessoal, eu vou pedir para o Tarcísio, obrigado, professor, obrigado, André, turma, né? Nossa sanguinha aqui. Vou pedir para o Tarcísio colocar a nossa dedicação, nós vamos fazer a dedicação curtinha. Semana que vem, aí a gente já virou o jogo, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, a câmera ficou estranha, né? Não ficou? Então a gente vai Alguma substância intoxicante. alguma substância intoxicante. Parece da míope, né? Também. Oh, agora é a hora da confusão. Nós vamos sair da confusão. Então, uma dedicação curtinha, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Última prece. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava do rei Trisong Deltsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Kem lom jo zum rim lu che zalim sa sun cha parpel droju jo sunan wadam midrau du sun gele show. Pessoal, muito boa noite. Amanhã, especialmente, eu não vou estar, exclusivamente, eu não vou estar na meditação das 7, que eu vou estar de viagem para Canelinha de novo. Mas agradeço se alguém abrir e sustentarem a prática, tá? É só abrir, permanecer ali de 15 em 15, a gente dá um sinalzinho de que é intervalo e aí a gente segue adiante até fechar 7h30, tá bom? Então, uma ótima boa noite, um carinho imenso, muito obrigado. E ó, amorosidade para todo mundo. Carinho para todos lindos e lindas daí. Tchau, tchau. Até breve. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Tchau, Tarcísio. tchau. Obrigado. Boa noite.